Pronto. Ana, pode falar, querida, bem-vinda. Quem não conhece a Namora participou belamente da produção do e-book Astros 2026, tudo que você precisa saber. Ela é aquela que fez toda a pesquisa das datas auspiciosas. Então, estou muito feliz dela estar aqui falando de uma data auspiciosa, uma das primeiras datas auspiciosas do ano, que é essa celebração que se faz no início do ano para a deusa Saraswati, que é a deusa da sabedoria, dos conhecimentos, das ciências, das artes, né? Da escrita, da pronúncia, dos mantras, dos instrumentos musicais. Ela que traz toda a inspiração e todas as bênçãos para essas artes. Então, vou deixar aqui a Ana falar agora, vou fechar aqui o meu áudio. Ana, por favor, bem-vinda. Boa noite, mestra. Boa noite a todos. É uma honra muito grande. Foi uma surpresa, né? Completamente surpresa. Mas, assim, sem um preparo, né? Como você diz, né? Isso é às vezes melhor, né? Porque é espontâneo, né? Vem da alma. Porque falar assim. A honra é dupla, né? Porque para mim você é uma personificação, né? Um fractal de Saraswati na minha vida. E falar sobre Saraswati me emociona muito, porque foi através dela que eu cheguei ao estudo, a todos os meus estudos da tradição védica. Num momento assim muito difícil da minha vida, procurando assim só uma meditação, né? E eu fui conduzida por ela a estudar Vedanta. E foi através disso que eu cheguei também em Jyotisha, né? No momento em que eu ouvi que o nome da turma de Vedanta era Saraswati, já me deu um frêmito assim, eu não sabia o que era, não sabia quem era, e quando eu fui pesquisar e quando foi dito, né? Eu falei, eu não tenho dúvida que eu tenho que estudar nessa turma, sabe assim. Mas foi a porta de entrada, a deusa me chamando, né? Porque ela descortinou um mundo completamente diferente para mim, sabe assim, transformou completamente a minha vida. Eu sempre fui muito conectada a livros, né? Eu sou jornalista de formação e assim eu fui alfabetizada em casa pelo meu pai, sabe? Assim, então, assim, eu tenho uma conexão muito grande com o livro. E eu vejo Saraswati em cada livro, né? E, assim, eu queria chegar no primeiro livro da humanidade. Era uma ideia infantil, assim, né? Qual foi o primeiro livro da humanidade? E aí cheguei no Brihat Parasharahura Shastra, né? Que inclusive precede, né, ali os quatro Vedas, né? E eu sempre, eu estudei numa época em que não havia internet, não havia nada disso, eu não tive esse privilégio de conhecer toda essa tradição mais nova, né? Mas foi o caminho que a deusa quis para mim, e foi assim, eu realmente me senti convidada por ela, né? Tipo assim, agora chegou o momento. E aí veio tudo de uma vez, né? Não tem como falar de Saraswati sem falar de conhecimento. E como o cisne, né? Que ela é uma das. É o Vahana, né? Que se fala, né? O animal que a conduz. E o cisne, ele nada ali nas águas pantanosas e não se contamina, né?
Então, essa iconografia de Saraswati sempre assim me cativou desde o início, né? A presença dela na aurora, né? Eu sempre fui muito madrugadora, assim, aí eu pensava, gente, eu sempre acordei cedo e olhei o sol, honrei Saraswati sem saber, né? Assim, então, o que eu posso falar hoje, porque eu sei que a mestra vai falar muito mais apropriadamente, né, de Saraswati, da tradição, mas o que eu posso trazer aqui é que é preciso ter essa confiança, sabe, na deusa que ela realmente, ela resgata a gente, né? Assim, ela traz a gente para esse universo de pura compaixão e, coincidentemente, né? E nada a gente sabe que é coincidência. Ontem, revendo as aulas de numerologia lá da plataforma, de vez em quando eu revisito, né, as aulas antigas. E aí ontem eu tive porque a gente vai ouvindo, e cada vez que a gente ouve isso, a tradição védica tem muito isso, né? Você vai ouvindo de novo, e vai abrindo um portalzinho diferente, né? E de outras vezes que eu tinha ouvido essa aula, eu não tinha conseguido captar uma explicação sua. Quando você coloca a conexão dos números de 1 a 3, Brahma, cuja consorte é Saraswati, né, que é o deus da criação, né, da Trimurti. Depois vem Vishnu, mantendo, e a consorte é Lakshmi, que seria 4, 5, 6, e aí 7, 8, 9, Shiva, e a consorte é Durga. Mas, na numerologia, você dá uma explicação em que isso se inverte. E Brahma cria com Durga, porque ele precisa da matéria, né? Da Prakriti, que é a Durga mesmo, né? A mãe, aqui no nosso planeta, a mãe terra mesmo, né? A materialidade. Lakshmi continua ali com Vishnu na manutenção, e Shiva, ele, ele se associa a Saraswati. E isso tinha me escapado antes, e ontem eu pude entender isso assim, porque você fala uma frase assim, porque no final, né, quando Shiva vem e conclui a tarefa, né, a tarefa de autorrealização humana, né, o que a gente leva é o conhecimento, é Saraswati. Falei assim, gente, como que eu não ouvi isso de outras vezes, né? Então, é uma abertura, assim, cada vez que a gente vai se aproximando, né, de Devi, seja em qualquer uma de suas formas, mas principalmente de Saraswati, porque ela tem essa doçura, né? É uma verdadeira doçura, é muita compaixão, né? E é dito, né, isso assim do pouco estudo, eu na verdade estudo pouco sobre Saraswati, eu realmente me conecto com ela, assim, foi a primeira Murti que eu levei para minha casa, achei assim num lugar totalmente inusitado e olhei e perguntei à moça da loja, ela falou um nome muito diferente que só depois eu fui ver que era uma pronúncia incorreta, assim, mas eu falei assim, gente, mas isso é Saraswati, e levei e o meu altar surgiu em casa para Saraswati. E depois disso vieram muitas bênçãos, a mestra sabe de algumas, né? E inclusive uma bênção que Shiva me deu, e ele me trouxe Saraswati. Aí ontem eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi isso, sabe? Porque num dos momentos em que eu pedi a Shiva, né, uma libertação, o que ele me trouxe foi Saraswati, sabe? Assim, é uma história comprida que não vem ao caso, mas é assim, é desse lugar que eu honro Saraswati e honro minha mestra também, né? Que é como eu disse, para mim
é um pedacinho dela, né? É, nesse pouco estudo que eu estava dizendo, eu achei interessante porque ela concede Vak Siddhi, que é a perfeição da fala, né? Ela rege a fala, Dhyana Shakti, que é a concentração perfeita também, né? E Smarana, que é a memória, né? E, e eu, assim, tudo isso eu cultivei durante a minha vida sem saber que buscava por Saraswati, né? E é isso, mestre, eu não consigo falar assim. Ela tem uma ancestralidade muito grande, né? Ela é descrita no Rig Veda, que é o primeiro, até diz que em escritos anteriores, né? Tem alguém falando. E ela é um rio, né? Ela é também dita como um rio, o rio Saraswati, além dessa personificação, né, da sabedoria. E esse rio disse, né, que o vale ali floresceu, né, no vale dele ali floresceu a civilização, né, a origem da civilização hindu. E é um rio que não existe mais, é um rio subterrâneo, que é também uma alegoria muito bonita, né, porque a gente deve buscar esse rio subterrâneo, né, que flui desde essa ancestralidade até cada um dos nossos corações. Gratidão, mestra, pela oportunidade de falar de Saraswati. Que lindo, Ana! Eu adoro o entusiasmo da Fabiana. É muito bacana. É. E uma outra coisa também, só mais uma coincidência, eu vou mostrar. Eu estou no trabalho, né, encerrando o expediente, e aí hoje eu fui perceber, trouxeram, não sei como é que eu faço aqui, deixa eu ver se eu consigo levar até ali. Olha, trouxeram flores, dá para ver? Aham, É porque o meu, flores amarelas aham. de Sarasvati, né, que são as flores, a cor das flores, né, de Sarasvati. Quando você falou, eu falei assim, gente, até as flores já estão aqui. Eu vou falar. Mas você é a rainha da sincronicidade, né? Eu sou. E o legal é que você está sempre identificando, porque às vezes sincronicidades acontecem e a gente não se percebe assim, né? Nossa, Quase mas eu nem sou nota. mesmo. Você sempre nota. Você sempre vai fazendo as conexões. Muito bom, pessoal. Maravilha. Beijo, querida. Muito Beijo, obrigada. querida. Muito obrigada por sua fala agora, viu? Muita felicidade. Então, agora eu vou fechar, tá? Os sonhozinhos, muitos corações. Ah, quero mandar os meus também, peraí. Foi? Foi. Vou fechar aqui o som. Pronto. Então, eu quero abrir esse nosso encontro com uma fala muito linda que eu li hoje dos monges caminhantes lá nos Estados Unidos. Foi mais ou menos há umas 7 horas atrás. Eles estão na Carolina do Norte agora, caminhando pelas cidades da Carolina do Norte. E eles sempre estão postando, né? Tem dois Instagrams oficiais, né? Um se chama Walk for Peace USA e o outro que é a, a Louca de Peace Dog, o, o cachorrinho da paz, doguinho.
São os dois oficiais, mas mesmo assim as pessoas que estão também acompanhando também estão colocando as fotos, os vídeos, os comentários. Então eu vou ler esse, que foi postado 7 horas atrás, muito recente, e hoje é o dia dela, né? A deusa Sarasvati, a primeira deusa a ser celebrada após Makara Sankranti, né? Sankranti. Eu vou ler para vocês. Ele pede para que a gente imagine, né? Imagine, tem aquela música canção do John Lennon, Imagine, All the People. Então, é a primeira palavra que ele usa nessa colocação dele aqui é imagine. Imagine se cada dia começasse com uma simples escolha, a escolha de deixar a paz fluir através de você como um fluxo suave, carregando consciência, compaixão e bondade amorosa na sua corrente. Quando fazemos essa escolha, algo bonito acontece. Começamos a sorrir. Não um sorriso forçado, mas um que se ergue naturalmente de um coração que encontrou o seu centro, a sua calma, a sua ligação com o que mais importa. Este sorriso toca primeiramente o nosso espírito, suavizando o modo duro que algumas vezes falamos conosco, com nós mesmos, nos lembrando que nós merecemos gentileza também. E então, quase sem tentar, isto chega do lado de fora, para a pessoa que passa na rua, para a nossa família, na mesa do café da manhã, para o estrangeiro, cujos olhos se encontram com o nosso por um pequeno instante. E este sorriso, que é breve, é um flash breve de, ah, de calor, a boa energia é transferida. A paz move de um coração para o outro como uma luz que passa entre as velas. Alguém que teve uma manhã dura sente um pouquinho aquecido. Alguém que vê aquilo que antes era invisível. Alguém que esqueceu que bondade ainda existe, mesmo que pequena. Isto é uma lembrança preciosa. A paz nem sempre requer gestos grandiosos ou transformações dramáticas. Às vezes, começa como algo tão pequeno e simples como escolher ser atento o suficiente para trazer um sorriso verdadeiro para nós mesmos e para os outros. Um sorriso, um momento de presença, uma respiração consciente que nos ajuda a lembrar que podemos escolher a paz, mesmo que tudo ao redor se sinta caótico. E desta simples escolha, provinda desse momento de presença, esta experiência se torna espalhada, distribuída, tocando vidas que nós nem sabíamos a respeito.
criando pequenos instantes que acumulam para algo muito maior, ajudando a paz crescer no mundo que necessita desesperadamente mais disto. É assim que a mudança acontece. Não através da força ou da exigência, mas através de escolhas gentis e consistentes, feitas por pessoas comuns, que decidem que a paz importa o suficiente para praticá-la nos menores momentos dos seus dias. Que todos nós possamos lembrar: a paz começa com uma escolha. Vive em consciência. Se espalha através de coisas simples, como um sorriso sincero, e ondula-se para fora de maneiras que não podemos medir, mas podemos confiar absolutamente. Que você e todos os seres estejam bem, felizes e em paz. Om Namah Buddhaya. Essa mensagem deixada através da fala de um monge, mensagem provinda de Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesya Sunyavadi Prachachadi Chatarine. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Então, que a paz seja sempre presente. Isso é em todas as religiões, em todas as tradições antigas, a paz sempre né, é a grande mensagem, a melhor mensagem. Ninguém quer o caos, né? Todo mundo quer a paz. Mas esse monge, ele insiste que é necessário, para que a gente possa trazer paz para a nossa vida, que estejamos mais atentos à nossa respiração, né? A respiração como um todo, né? Ele fala prestar atenção às narinas, nostrils, as narinas, foco nas narinas, para perceber como a respiração está acontecendo. Se ela é estreita, se ela é ampla, se ela é média, se é pelas as duas narinas ou por uma só, porque tem momentos do dia que uma narina só funciona e a outra não. Isso é estudado no Swara Yoga, que é um sistema de yoga muito antigo e que tem muito pouco material, muito pouco material, né, escrito sobre o assunto. Uma tradição chamada Swara Yoga, que se fala a respeito dos momentos do dia e da noite, do pôr do sol, do nascer do sol, que a nossa meio-dia, que a nossa respiração ela acontece mais plena, né? As duas narinas. Em outros momentos é a narina esquerda que funciona enquanto a direita se fecha e vice-versa, dependendo dos momentos. E daí é que nasce então a prática do pranayama, né? Porque assim, o ar, ele é tudo, né? O ar que nós respiramos é tudo. E ao mesmo tempo tão leve, né? Tão frágil, né? Então a vida é essa fragilidade. A vida é essa respiração, é esta fragilidade. Né? Um momento a gente pode ficar muito tempo sem fazer muitas coisas. Um bom tempo sem comer, um bom tempo sem beber líquidos, um bom tempo sem dormir, um bom tempo sem trabalhar, né? A gente pode interromper várias coisas, mas não podemos interromper por muito tempo a nossa atividade respiratória, porque é ela que sustenta a vida. E daí que a gente entende, né, como é que Vishnu sustenta a criação. Ele sustenta pelo breathing. E esse monge, pela respiração. E esse monge constantemente toca nesse ponto, né? E ele passou um método muito interessante, que eles são muito lógicos, né? Pensa que monge só fica meditando, a meditação
nutre a inteligência, nutre o intelecto. Então, eles têm é, a, a- a fala é, que usa metáforas, né? A fala que faz conexões, isso é muito fácil para eles, né? Então, ele fala sobre um método super simples que todo mundo pode adotar, já que vocês trabalham 8 horas por dia, ele fala assim. Então, sempre que você trabalhar 1 hora, 1 minuto antes de completar 1 hora, você para e presta atenção à sua respiração. Então, a cada 1 hora, ao longo de 8 horas, significa que você vai fazer essa prática 8 vezes ao dia. Para 1 minuto e presta atenção à sua meditação. Então, eu vou contar aqui, são 21h06. Nós vamos parar agora esse minuto para prestar atenção à nossa respiração. Dá total atenção, foco a ela simplesmente. Vamos ver quanto que a gente consegue sustentar isso. Então, começando agora é 21h07, então vamos até 21h08, ok? Então, vamos lá. Ok, 1 minuto. Então, quem quiser escrever aqui no chat, porque o áudio está fechado, e o que que sentiu nesse 1 minutinho de atenção, plena respiração, sem forçar, né, sem julgar, simplesmente experimentando uma experiência, experimentando como a sua respiração está nesse momento. Se ficou mais forte na narina esquerda, se ficou mais forte na narina direita, se foi mais ou menos para um, mais forte para outro, como é que sentiu, né? Então, isso é o primeiro contato com o ser que somos, é através da respiração. Se vocês quiserem colocar aqui no chat a experiência de vocês, deixa eu ler aqui. Uhum. Ah, sim, sim, claro, eu tenho compartilhado, vou compartilhar mais o link deles, né? É o que está acontecendo. Às vezes eles têm multidões seguindo eles, às vezes não, depende de onde eles estão caminhando. A Gláucia fez uma pergunta, refletindo sobre tantas guerras, onde o Dharma entra no momento atual? É, assim, a humanidade avançou, né? Muito, né? Conversando outro dia com a minha filha, eu tenho 2 filhas que moram fora do Brasil. Estava conversando com elas e elas estavam falando a respeito de como as pessoas no passado tinham um tempo de vida muito curto, né? No máximo 40 anos. Eram poucos aqueles que conseguiam chegar a 60, 70, 80 anos, e a humanidade hoje ela tem mais condição de uma vida maior. Mas isso é muito relativo, né? Porque aí vem uma pandemia, e aí, né, interfere no tempo de vida das pessoas. Mesmo assim, é bem diferente do que antes. E todo o avanço que ocorreu em vários aspectos, né? Primeiro, a eletricidade, a luz, né? Como fonte de energia, e depois o petróleo como fonte de energia, tantas coisas, né? Trazendo esse avanço, avanço tecnológico.
existe alguma coisa ainda de muito rudimentar que a humanidade ainda não se libertou, que é essa fome por guerra, né? Por, a guerra ela vem para provar ao outro a superioridade, né? Então, não admitir que algo possa ser superior a si, certo? Então, enquanto esse sentimento adármico estiver corroendo o coração, principalmente dos líderes, a guerra prossegue. A Silvia colocou aqui, respiração fluindo mais pela narina esquerda. Fabiana, sinto conforto, paz, respiração tranquila. Yara, igualmente nas duas. Que bom. Mariana, superficial, precisei focar para aprofundar o ritmo. Que legal. Respiração profunda, livre pelas duas narinas, sendo um rio de paz correndo em mim. Aí não vale, né, Satyananda? Gisele respirou apenas 3 vezes ao longo de 1 minuto. Que maravilha. Isso se chama respiração da tartaruga, né? A tartaruga, ela faz uma inspiração a cada 3 minutos. O link dos dois também, tá, do doguinho, claro. 6, é mais forte no meu coração, sentindo um movimento de vibração e dor. A sua inspiração foi para o seu chakra cardíaco, né? Foi para o coração. A Nish, querida, apesar de 1 minuto passar tão rápido, é muito simples e fácil relaxar e conectar com a vida. A narina esquerda é mais fluida. Legal, maravilha. Amei, pessoal, muito bom. Quando eu tenho assim de volta, né, de vocês, é muito bom. Então, a gente pode aprender hoje, né, já que Sarasvati ensina, as respirações dos chakras, né? Isso é muito importante. Isso ajuda muito a manter a nossa presença, o nosso foco, nossa saúde, a nossa clareza mental, que são as meditações bem super simples dos chakras, onde você, depois de focar na respiração, perceber como ela está, né? E tendo um domínio maior disso, porque o que que acontece? Quando a gente se distrai da respiração, imediatamente entra o pensamento. Esse é o grande segredo, manter o foco na respiração. Eu estive num mosteiro budista em Dharamshala para um retiro, né? Com aulas e tudo. Eu lembro do professor explicando a meditação, ela começa quando a gente sente tanto o ar, ao ponto de sentir que os pelinhos do nariz estão se movendo. De tão sutil que a respiração se torna. E aí sim, a partir daí é que a meditação começa. Então, primeiro, eu preciso respirar bastante para poder sentir esse ar que passa pelas narinas, né? Sentindo essa abertura, né? Porque o ar ele sobe e depois desce. Então, uma vez chegando nesse estado, você então leva a sua inspiração à intenção, né? Com a intenção da sua inspiração chegar até a base da coluna. Então, você inspira, faz primeiro essa intenção, respira levando a intenção até a base da coluna, e aí pronuncia o mantra semente do chakra básico, que é o mantra LAM. LAM. E esse é muito importante. Ele é que produz essa energia que nutre o chakra básico, que é o que nos ancora na vida, né? Nos coloca a gente com os pés no chão, os pés na terra. Então você pronuncia, e aí você vai subindo cada chakra, inspirando e pronunciando o mantra semente, o Bija mantra,
do próximo chakra a seguir, que é o segundo chakra. Aí você inspira e na hora de expirar pela boca, você expira o Bija Mantra desse chakra, segundo chakra, que é o VAM. V-A-M. VAM. Então, de acordo com a inspiração, né, o tanto que você pôde trazer de ar para dentro para você, levando a intenção para o segundo chakra, a pronúncia do Bija Mantra, no momento da expiração, ele se prolonga de acordo com, né, todo o ar que você pôde inspirar, então você também vai liberando gradativamente aquele ar pela boca, pronunciando o mantra semente, no caso, VAM. Aí depois você sobe para o terceiro chakra, que é o chakra Manipura, quer dizer cidade das joias, né? É o terceiro chakra, mais ou menos 4 dedos acima do umbigo. Você puxa a sua intenção, inspirando até ele, e aí, na hora de expirar, pronuncia o mantra semente do terceiro chakra, que é o Ram. Ram. É R-A-M, só que esse R é pronunciado não como Ram, mas sim como Ram, Ram, Ram. Tá? É na língua. Ram, não é Ram na garganta, é Ram na ponta da língua. Aí você vai inspirar, levar sua intenção até o terceiro chakra, na hora de expirar, você pronuncia Ram. Esse é muito importante. Aí inspira de novo e leva para o chakra do coração, que é o que a arte sentiu dor, né? Então, inspira de novo, trazendo a intenção para o quarto chakra, e na hora de expirar, pronuncia o mantra do quarto chakra, que é o mantra YAM, Y-A-M, YAM. Então, inspira, expira, YAM. Aí vai para o segundo chakra, desculpa, para o quinto chakra, que é o Vishuddha. Aí o mantra semente do Vishuddha é o Ram. Aí sim, Ram, H-A-M, de mamãe, né? Ram. Então, novamente, inspira, traz a intenção para o segundo, para o quinto chakra, e ao inspirar profundamente, expira. Ram. E agora, em vez de trazer a intenção para baixo, né, você vai trazer a intenção para o alto, que é para o chakra Agya, chakra do terceiro olho, né? Você vai trazer na inspiração, a mesma intenção de subida até ele. E aí pronuncia o Bija Mantra deste chakra da testa, né? No centro da testa, que é o Om, Aum, Aum. Então, inspira. Expira. Porque essa vibração final, ela vai vibrar, tipo latejar, exatamente no ponto do chakra. Quanto mais você pratica isso, mais você vai percebendo a sutileza, né? Isso todos eles vão estar, porque cada chakra tem relação com glândulas. E aí, finalmente, o chakra da coroa, que é o Sahasrara, você vai inspirar de novo, levar a intenção para mais alto ainda, para o centro da cabeça. E na hora de expirar, você não vai pronunciar nada. É só o silêncio. Você inspira e expira no pleno silêncio. E aí você pode estar fazendo essa prática todos os dias pela manhã, ao acordar, né?
E apenas isso já é suficiente. E ao longo do dia, parar uma horinha, a cada hora, um minutinho, para observar a respiração, né? Então, isso que ele está ensinando, um método super simples, essa parte dos chakras, não, isso aí ele não ensina, não. Pelo menos agora, até agora eu não vi ele trazer isso, mas isso de a cada uma hora parar, um minutinho, ele está ensinando as pessoas e é muito comovente vê-los, né? E também é comovente ver a, o sentimento das pessoas que encontram com eles, que aguardam eles passar, entregando flores, entregando presentes, as crianças entregando desenhos, desenhos de paz, né? Os idosos, pessoas que começam a chorar sem entender por quê. Esse choro que acontece, que a gente chama de um choro espiritual. Esse choro, a gente não vê a razão dele. A gente procura um motivo para estar chorando e não encontra. Eu já ouvi falar, né, em aulas com mestres na Índia, que esse choro, ele passa por um certo modo, por um sentimento de vergonha, né? É um choro de vergonha. E é um choro interessante porque ele libera a vergonha, né? Qual vergonha? A vergonha de vidas, está em adharma, está em dukkharma, né? Praticando ações no dia a dia, incorretas, que não são dhármicas, que às vezes é um julgamento, uma confrontação, uma crítica, uma agressão, né? Um ato de egoísmo, um ato de inveja, um ato de orgulho, né? De fúria. Pronto. Né? Onde esse ato vai levar, a intensidade desse ato, tem isso também, né? Por isso que existe a lei do karma, para ficar corrigindo. Preciso corrigir, né? Então, muitas vezes esse choro, eu hoje de manhã acordei lembrando de uma fotografia que eu já vi há muito tempo, não sei se ela ainda existe, que é do soldado americano no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, com é, uma metralhadora na direção de uma vietnamita magrinha, né? Passando fome, com certeza, ajoelhada de frente a ele, com as mãos postas, pedindo misericórdia. E isso não faz muito tempo, né? Não sei se todas aqui vocês nasceram depois ou antes disso, mas a Guerra do Vietnã foi lá, né? Pela década de 60, né? Não sei se chegou a 70. Quantos anos durou essa guerra absurda contra um povo, porque eles são budistas, né? Contra um povo completamente pacífico. Então, vemos agora esse mesmo povo sendo representado por esses 18 monges, e ver os americanos ajoelhados de mãos postas diante deles, chorando copiosamente. E aí eu sempre lembro do meu guru falando, né? Quando chegaram para ele, estava nos Estados Unidos, e perguntaram para ele: o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos? Por que você não volta para o seu país? E ele falou assim: bem, vocês foram até o meu país e levaram todas as riquezas. Só que vocês esqueceram que nós temos de mais precioso, que é o conhecimento. Então, eu vim aqui para trazer o que vocês esqueceram. Então, do mesmo modo, eles levaram ao país deles a guerra. E eles vêm, né? Os americanos levaram para o Vietnã a guerra. E agora eles vêm para os Estados Unidos trazer a paz. Então, a gente com isso percebe o que significa evolução. A evolução nada mais é que estar muito próximos do nosso espírito, bem próximos de quem somos. Eles também estão sempre falando isso. A paz já está aí, só precisa de um toque. E aí ela floresce. A paz já se encontra no coração de todos. Precisa apenas de um toque e a paz floresce, né? Então eles dão palestra, né? Tem a história do cachorrinho,
Tem uma história aí do cachorrinho que é linda, né? Que ele era um cachorro vira-lata da rua da Índia, e quando viu os monges caminhantes, ele simplesmente decidiu acompanhar eles, o cachorrinho. Ele tinha 4 anos na época. E eles, então, onde eles vão fazer essas caminhadas que eles fazem, o cachorrinho vai junto, acompanha eles, que é a coisa mais linda. O cachorro ele tem um coração branco no pelo dele, no meio da testa. E o olhar do animal, do bichinho, é um olhar de um monge. Você vê que ele está em total estado de ananda e bem-aventurança. Ele teve que fazer uma cirurgia na patinha traseira e ele ficou distante dos monges por conta disso, né? Aí no começo, tudo bem. É interessante a reação dele, né? Porque no começo ele sabia que ele precisava tratar, né, a perninha dele. Mas aí, depois de um certo tempo, ele começou a ficar entediado, meio deprimido, porque ele estava sentindo muita falta dos monges. Agora ele já está, a partir de hoje, de ontem, o cãozinho já está de volta com eles, mas não pode caminhar o tempo todo. Então vai um carro acompanhando atrás, com ele na almofadinha dele no banco do lado, de vez em quando ele espia os monges, de vez em quando ele dorme. Mas é assim, incrível, incrível. É apaixonante esse cachorro. O nome dele é Aloca, 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 Aloca. Não é nem a Loca nem a Louca, é um O entre as duas coisas. Talvez Mariana saiba pronunciar melhor. E a palavra Loca, eles dizem que significa luz, e realmente o significado é luz ou iluminado. Mas também no sânscrito, a mesma palavra Loca significa sem mundo ou sem lugar, né? Que era realmente o que ele era. Ele era, não tinha um mundo, não tinha um lugar, estava na rua. E continua, né? Porque ele é um cachorro, um cãozinho andarilho, né? Ele é um cãozinho que caminha com os monges. Continua sendo também sem lugar, né? Por ser um cão peregrino. Então, muito lindo tudo isso. Queria falar para vocês também um pouco dessa maravilha que é a data de hoje, né? Que é a deusa Sarasvati, que a Ana falou tão lindo aqui para a gente, tão do coração. Eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa de hoje para vocês verem. Espera aí, onde é que está? Compartilhar, compartilhar. Compartilhamento sumiu aqui. Era só um instante. Ah, voltou. Colocar no horáriozinho nosso aqui agora, que são 21h28, 21h30, e passar para Brasília, né? Fica mais central. Então, a Lua, hoje. Porque aqui já está dizendo que é Shasti por causa do horário, né? Porque o dia começou em Panchami. Então, chama-se Vasant Panchami. É esse dia para a deusa Sarasvati, é o primeiro dia. Vasant Panchami significa o quinto Titi da lua crescente, né? Panchami quer dizer quinto. Que eles celebram, se abrem, né? Para a chegada da primavera, nesse momento, na Índia. Logicamente, para nós aqui no Hemisfério Sul, a primavera ainda falta muito para chegar, né? Nós estamos ainda no pleno verão, né? Porque o outono ele começa a chegar a partir de março. Então ainda tem um mês de fevereiro todo, calorzão todo. Aqui no Rio está chovendo bastante, fez 3 dias de chuva, mas acho que logo, logo esse calor vai estar voltando. Mas lá na Índia eles têm essa data, né? Vasanti, ou Basanti, significa primavera. E é o quinto dia. Aqui está como Shasti, sexto dia, porque o dia de hoje, 23, iniciou ainda em Panchami. E Panchami é um dia após Chaturthi, né? Que é de Ganesha. Chaturthi é de Ganesha, Panchami. Em geral, Panchami é colocado como o dia das serpentes, sarpas, né?
ou que também se faz uma relação de serpentes, com o poder da serpente, com a força e o poder do iógicos, das práticas iógicas. E é muito interessante quando esse Panchami desse mês acontece no Nakshatra Shravana, que Nakshatra Shravana é regido por deusa Sarasvati. Só que dessa vez está acontecendo no Nakshatra Uttarashada. Não é isso? Não. Não, no Nakshatra não a lua em Shravana, é o Sol em Shravana. O Sol em Shravana, que é essa época do ano, né? Mas você vê que está aqui a 4 pada, já no finalzinho de Uttarashada, próximo é o primeiro pada de Shravana. Então, às vezes, o Panchami acontece já com o Sol em Shravana e às vezes não, como agora está acontecendo ainda no finalzinho de Uttarashada. Mas amanhã é Shravana. Então, amanhã ainda é um dia que podemos pensar, sentir também esse chamado, né, da, da estação que virá, que para nós será o outono, da deusa Sarasvati, porque o Sol vai passar por Shravana a partir de amanhã, ao longo de 13 dias. Nakshatra Shravana. E o Nakshatra Shravana está relacionado à regente a deusa Sarasvati, é também o Senhor Vishnu, e Shravana é representado por uma orelha, e o nome Shravana significa ouvir, né? Então, apuração auditiva. É conhecida também como a estrela dos eruditos, dos pânditas, dos eruditos, dos acadêmicos, dos estudiosos, dos estudantes, dos professores, dos mestres, né? Daqueles que transmitem conhecimento, do aconselhamento, da orientação, né? Então, muito bom, um período muito bom para os que praticam, trabalham com isso, né? Com ensino, com orientação, com aconselhamento, né? Com os estudos, para os estudantes. Está se abrindo um período muito bom para isso. É um dia de Sarasvati da Lua conjunta Saturno, porque está sendo em peixes, né? Inclusive no mesmo nakshatra, o Tarabhadra, que é uma nakshatra regida por serpentes também. Netuno também está em Uttarabhadra, os três estão em Uttarabhadra nesse momento. Quem conseguir ver a lua, porque aqui está impossível, está totalmente nublado, mas se alguém conseguir ver a lua essa noite, em algum momento, né? A estrelinha que está ao lado dela é Saturno. A estrelinha de color mais opaca, assim, um azuladinho opaco. Está vendo Saturno. A gente pode ver, Júpiter está muito visível, né? Júpiter está com uma alta visibilidade. Assim que o Sol se põe, ele começa a aparecer no lado leste, Júpiter, por agora, né? Isso vai diminuindo aos poucos. Conforme o dia vai passando, vai ficando diferente, né? Mas teve bastante visibilidade de Júpiter, ele está em Gêmeos, porque estava em oposição ao Sol, agora o Sol já está em Capricórnio, né? Desde o dia 14. Aí então, as posições dos planetas estão mudando. Mas a Lua em Peixe está sendo regida por Júpiter, está em Gajakeshari Yoga também, né? Porque está em quadrante com Júpiter, regida por Júpiter, mas conjunta Saturno, né? Lua em conjunção com Saturno em Peixe. Então, a Saturno em Peixe ele está cobrando de nós a espiritualidade, né? Certo? Está cobrando de nós a espiritualidade no nível de mais compromisso, mais resiliência, sadhana mesmo, prática todos os dias, sabe? Conexão está sendo muito recomendada com Saturno em Peixes. É uma coisa que eu já falei já no livro que saiu ano passado, Os Astros 2026. Eu já falo sobre isso, sobre a questão de Saturno e a espiritualidade, que entrou no final de março e do ano passado, e agora ele vai sair no final de março, ele vai sair do primeiro decanato pela primeira vez, desde que ele chegou em Peixes, ele vai entrar para o segundo decanato. Deve ficar mais ou menos um ano também, vai ter retrogradação no segundo decanato, que é um decanato regido pela Lua. Então, essa conjunção Lua-Saturno, e vamos ter ainda outra conjunção Lua-Saturno em fevereiro e outra conjunção Lua-Saturno em março, né? Todos os meses ela faz conjunção com todos os planetas, né? Dependendo de onde ela se encontra.
porque o ciclo da Lua é só de 28 dias. Então, ela passa por todas as constelações e, por isso, por todos os planetas que estiverem posicionados nas diferentes constelações. A Lua faz isso todo mês. Então, ela é uma espécie de acionadora, né, dos efeitos dos planetas que estão ali. A gente está tendo, inclusive, um alinhamento em Capricórnio nesse momento, vários planetas em Capricórnio. Esse alinhamento vai ser transferido para Aquário a partir de meados de fevereiro. Vai todo mundo para Aquário, o alinhamento continuando, né? Então, nós estamos passando por momentos interessantes que correspondem sempre essa intenção, né, de Saturno em Capricórnio, em Peixes, que é o compromisso espiritual, tá? Ele entrou em março de 2025 e sai em fevereiro de 2028. Durante todo esse período, está havendo essa importância de trazer um compromisso mais firme, mais forte, mais determinado junto à espiritualidade, tá? Porque isso está ajudando a gente a se libertar das ilusões. O compromisso com a espiritualidade está nos ajudando a se libertar das ilusões, ok? Depois Netuno, que também está em Peixe, fica ainda muitos anos ainda, ele fica até 2037 em Peixe. Então, lá para 2037, Júpiter ele vai estar em Peixes de novo. Então, o trânsito de Netuno em Peixes começou com Júpiter em Peixes, Júpiter e Netuno entraram juntos em Peixes, Júpiter prosseguiu, porque ele só fica um ano, Netuno ficou. Aí Saturno agora está em conjunção com Netuno por 3 anos, e lá para 2036, 2037, Júpiter vai estar lá, novamente em reunião com Netuno, na saída de Netuno de Peixes, fechando essa toda essa essa como que eu posso falar, esse incentivo espiritual que nós estamos tendo com a passagem de Netuno em Peixes, que não acontece há 150 anos. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos iniciando agora, segunda-feira, o curso Astrologia Védica e os planetas distantes, que são Urano, Netuno e Plutão, como que eles estão atuando, né? Os efeitos que eles estão produzindo na atualidade, nesse momento atual, né? Porque todos eles mudaram de constelação a partir de 2020. Primeiro Plutão foi para Capricórnio, depois Netuno, em 2023, foi para Peixes, e ano passado, Urano, desde 2024, Urano, mudando para Touro. Então, e se vocês estão percebendo, as mudanças todas estão acontecendo, mudanças impactantes estão acontecendo desde o início de 2020. Então, vale muito a pena estudar, aprender sobre como é que é o ritmo, quais são os efeitos, a partir de decanatos, a partir dos nakshatras que esses planetas distantes vão atravessando, tá? E para concluir o nosso encontro de hoje, queria falar para vocês também a respeito das potências que são despertas nesses dois nakshatras que está acontecendo a celebração de Saraswati Devi. Um é o Tarashada, né? que é como está o dia de hoje, e Shravana, que é a partir de amanhã. O Sol, né, gente? A Lua não. O Sol. O Sol em Uttarashada e, e o Sol em Shravana, a partir de amanhã, ele fica 13 dias em Nakshatra Shravana. Então, 13 dias anteriores, né? Hoje é o 13º dia dele em Uttarashada, e a partir de amanhã, 13 dias em Shravana. Então, nesse período é acionado o seguinte Shakti, enquanto ele estava em Uttarashada, chama-se Apradrishya Shakti, que é a potência que garante a vitória, é, a vitória máxima. E a partir de amanhã, os próximos 13 dias, aí entra, um minutinho, ela se chama, a Shakti, essa potência se chama Samhanana. Samhanana Shakti, que é a potência que
Prover conexão. Prover conexão. Shravana. Sendo Shravana regida por Saraswati Devi, né? Então, o conhecimento permitindo a conexão. Através do conhecimento, a gente então estabelece as conexões, porque não tem como evitar a conexão, né? Ainda mais hoje esse termo, né, se tornou, está conectado com a internet, está conectado. Mas existem outros tipos de conexões também. E a gente pode se conectar tanto com o plano inferior, quanto intermediário, quanto superior. E aí é que está a nossa escolha, né? É um exercício de escolha. Então, Saraswati traz para a gente o conhecimento, a sabedoria, que estimula e nos inspira com a conexão superior. Lembrando que ela também rege os instrumentos musicais, né? Então, o legal é a gente ter, se vocês quiserem ainda hoje, colocar água, elemento água, né? É muito importante para ela, porque ela sempre está meditando sentada sobre um lótus branco que flutua sobre um lago cristalino. Então, a água, né? Tem a ver com a deusa Saraswati. Então, colocar a água, pode acender também uma chaminha, e também colocar ali um livro, seja um livro que você goste, um livro que você aprecia, ou um livro que você tem vontade de começar a ler, né? Coloca ali junto um livro, ou escreve, né, as coisas que você quer estudar durante o ano, você quer desenvolver conhecimento durante o ano. E também, se tiver algum instrumento sonoro, pode ser um sino, pode ser um. Eu tenho um instrumento sonoro aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, que faz esse sonzinho. Não sei se vocês conseguem ouvir daqui, se o Zoom colabora para vocês ouvirem, né? Tenho também aquele bowl tibetano, faz aquele som, né? Então, ou qualquer outro instrumento musical que vocês tenham, seja um tambor, seja um instrumento de sopro, seja um instrumento de cordas, também trazer junto, né? E mantras, muitos mantras, os mantras e escrever também, escrever poemas, poesias, escrever coisas que estão no coração, né? Ofertar para a deusa, né? E fechando aqui o nosso encontro com essa fala linda que a Ana Moura colocou, que eu amei, né? Eu nem lembrava, ela trouxe para a lembrança da gente, que tudo que nós levamos é o conhecimento, tudo mais fica. E a gente só leva o conhecimento, né? O conhecimento que a gente leva de melhor é o conhecimento. O conhecimento e a sabedoria, que é fruto das experiências, né? Os erros cometidos, e que a gente aprende com os nossos erros. Então, também a sabedoria ela é fruto da experiência. E o conhecimento que nos inspira, inspira a nossa consciência. Levamos também para a próxima vida as nossas sacolinhas kármicas, né? Do bom e do ruim que foi feito. Então, através do conhecimento, através do despertar da consciência, nós conseguimos, então, exercitar coisas tais como desapego, perdão, né? Olhar a vida de um outro modo, ter outra postura diante da vida. Conhecimento é tudo para nós, seres humanos. Então tá, pessoal, gratidão por vocês terem vindo. Vamos fechar aqui o nosso encontro. Bom descanso para todos. Logo, logo essa live vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, um abraço para todos. Gratidão também, todos presentes. Namastê. Hari Om Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Deusa Saraswati, todas as deusas. E vamos que vamos. Em fevereiro nós vamos já iniciar o Jayanti, já vamos ter Jayanti em fevereiro. Fevereiro vai ser um mês riquíssimo. E aí temos surpresas pela frente. Logo, logo avisamos, anunciamos, tá? Um abraço grande então para todos. Até.